Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre o TM30, que é um novo método de avaliação de representação de cores, né? Bom, existem diversas formas ou mecanismo para ajudar os profissionais de iluminação no momento de classificar as fontes de luz, conforme sua capacidade de reproduzir as cores. Ou seja, existem inúmeros estudos que estão cada vez mais tentando encontrar a melhor maneira de oferecer para a indústria, para os profissionais que trabalham com iluminação e principalmente para o consumidor final, né, que vai usar daquele espaço. Então, existem diversos estudos que estão tentando achar a melhor forma de entregar esses resultados. Eu trago nesta aula hoje para a gente entender um pouquinho o TM30, o que vem a ser ele, tá? Bom, quais as vantagens do TM30, já que é considerado um método mais eficiente? Então vamos primeiro entender, ele está sendo comparado com o índice de reprodução de cor, o IRC, tá? Por isso que ele é considerado um método mais eficiente. E a gente vai ver o porquê, tá joia? Então o TM30 funciona como um sistema mais abrangente. Então aqui ele já começa a ter um certo destaque e ser mais atrativo, né, em relação quando fala que é um sistema mais abrangente, tá? Para avaliar efetivamente as propriedades de reprodução de cores de uma fonte de luz. Então, ele veio com a intenção de corrigir as falhas antes apontadas e substituir o IRC. Então, ele tem um sistema mais abrangente e ele veio para corrigir, ou seja, nós sabíamos que o IRC, apesar de nos dar uma boa uma boa percepção de cores, um resultado satisfatório com o desenvolvimento das tecnologias, que acaba nos oferecendo sempre fontes de luz acima de 80 no quesito de índice de reprodução de cor, né? Ele veio, na verdade, a gente sabia que ele tinha algumas fragilidades, né? Então, o TM30 ele entrou no mercado como um novo recurso, sendo resultado de uma ampla pesquisa. Como eu falei, existem diversas pesquisas, tá? Mas ele veio aí sendo desenvolvida por uma das mais importantes e reconhecidas instituições norte-americanas em iluminação, a Illumination Engineering Society, tá? A IES. Bom, qual é então essa diferença entre o índice de reprodução de cor e o TM30? Então vamos analisar, né? O índice de reprodução de cor não considera outras qualidades do espectro das cores, como a gama e a matiz, tá? E avalia a fidelidade de 15 cores, né? Como nós vimos em uma aula específica sobre o índice de reprodução de cor. A gente viu que inicialmente ele tinha essas 8 cores, tá? Que tinham característica de serem menos saturadas, e depois foi acrescentado então mais 7 cores, né? Ao qual essas daqui têm uma saturação mais interessante, então começou a deixar, esse estudo do índice de reprodução de cor um pouco mais próximo, eh, de uma qualidade para abranger melhor essas paletas de cores, né. Bom, o que olhando agora para o TM30, né, então, além de valorizar a gama e a matiz, que até então o índice de reprodução de cor não olhava para esses 2 indicadores, o TM30 avalia 99 cores, ou seja, quando esta fonte de luz estiver à frente desta quantidade enorme aqui de paleta de cores, né, ele vai nos dar determinados resultados da mesma forma que o índice de reprodução avalia, né, correspondente a cada cor. A questão é que a média desse resultado vai ser levada em consideração a 99 cores, tá? Diferente de a gente ter um resultado de uma média final de 8 cores. Por mais que os dois apresentem, né, um índice de reprodução de cor de 90 e um TM30 de 90, o TM30 ele vai te dar uma fonte de luz com uma melhor qualidade, por quê? Porque para chegar nesses 90, ele teve aqui a média entre 99 cores avaliadas, contra
as 15 cores iniciais aqui do índice de reprodução de cor. Tá joia? Bom, então esses avanços, né, a gente sabe que esses avanços e essas pesquisas surgem com o advento do LED, né, da tecnologia LED, que já veio oferecendo, né, uma proposta diferente nos projetos de iluminação, nos produtos, enfim, tá? Sendo assim, novas métricas surgiram para atender à complexidade de nossa percepção visual. Então, como eu disse, ó, nós temos um índice de reprodução de cor de 90 e um TM30 de 99, ou seja, aqui a gente até tinha um índice de reprodução de cor de 95, tá? O que já era excelente comparado com esse aqui que era 90. Mas esse aqui ele ainda apresenta um TM30 de 99. Então vejam como as cores deste lado são muito mais interessantes do que deste lado, tá? Ou seja, a fidelidade da reprodução das cores dos objetos, do ambiente, das próprias pessoas, né, é muito mais interessante daqui para frente, tá? Então, para que a gente possa ir finalizando e entendendo, né, como o TM30 ele é constituído. Então, ele tem dois componentes principais, tá? Ele tem o RF, que é o índice de fidelidade, que é similar ao IRC, ok? Porém, compara os resultados com 99 cores, enquanto o IRC apenas 15. O outro componente importante é o RG, que é o índice de gama, que mensura o desvio médio gama entre a saturação e a matiz da fonte. Então, vejam, a matiz da fonte, ela é essa circunferência preta, tanto deste lado quanto deste lado. Nós temos as mesmas informações aqui na parte de cima, tanto deste lado quanto deste lado. Ou seja, tecnicamente, esse LED, essa fonte de luz, ela é igual. Mas olhando agora para esse gráfico, a gente percebe que a circunferência vermelha trabalha de forma diferente. E é aí que, na verdade, ela acaba nos apresentando particularidades. Então, é aqui nesse momento que a gente vê que, por mais que essas duas fontes possuem as mesmas informações aqui na parte de cima, tá? Eles são fontes diferentes, tá? Por quê? Quanto mais próximo a fonte de luz, que é o círculo vermelho, estiver da matiz, que é o círculo preto, mais vívida a fonte de iluminação, ou seja, mais luminosa, mais nítida, né? A fonte de luz, tá? Então, aqui a gente percebe que esta fonte de luz, ela foi desenvolvida para valorizar as cores que estão nestas tonalidades, assim como nestas tonalidades. Por quê? Porque a fonte de iluminação, que é o círculo vermelho, ela acaba saindo um pouco da matiz, que é o círculo preto. Então, à medida que ela passa um pouquinho, que ela tem esse desvio para fora, ela satura, ela valoriza essas cores. Em contrapartida, ela deixa de fazer essa valorização porque aqui, tanto para essas cores quanto para essas cores, né, ou aqui, porque aqui não está sendo então tanto valorizada e nem aqui, ela acaba, na verdade, né, ficando de forma mais discreta. O objetivo desta fonte, ou seja, essa fonte ela foi desenvolvida para valorizar mais estas tonalidades, assim como essas tonalidades. Quando eu olho para a fonte ao lado, que a gente aparentemente achava que seria as mesmas por terem as mesmas características, ser uma fonte igual, esta fonte ao lado, ela já foi desenvolvida para valorizar as cores opostas que aqui não estavam sendo valorizadas, vejam, né? A fonte de luz, ela extrapola um pouquinho da matiz, então ela tende a valorizar agora essas cores, assim como valorizar essas cores, que na primeira fonte ela não estava valorizando, tá? Então, o que que a gente pode ter agora em mente é que o LED ele vai nos proporcionar projetos mais personalizados. Daqui a pouco a gente vai chegar ao momento em que
o projetista de iluminação, o light designer, vai poder escolher exatamente que tipo de fonte, né, ele quer para o seu projeto. Porque, por exemplo, estou fazendo uma loja de projetos, estou fazendo um projeto para uma loja de roupas, né, que na verdade trabalha com jeans. O jeans, então, na verdade, tende a ter as cores mais azuis. Lógico, possuem outras cores, mas a predominância é as tonalidades do azul. Então, por que que eu vou, na verdade, escolher uma fonte de luz que não valoriza o azul que eu quero, se eu posso agora olhar essas características, fonte por fonte, né? E dizer, eu quero agora que as minhas luminárias venham com estas informações aqui, valorizando, né? Em especial as tonalidades dos azuis, tá? Então vejam como que está ficando mais interessante projetar iluminação. O nível de detalhamento está aumentando, né? Então, projetar hoje não é só colocar um lustre ou indicar algumas luminárias para aquele projeto, vai muito além, né? É isso que a gente tem percebido, tá? Então, é, eu espero ter contribuído em relação a essas informações do TM30, que está sendo introduzido aí aos pouquinhos, né, nos nossos produtos, né, na tecnologia LED aqui para nós, enquanto consumidor final e projetista. As indústrias já estão olhando para essa métrica e trazendo, como a gente viu ali a imagem que tinha já um TM30 de 99, ou seja, né, as indústrias já estão nos oferecendo, aquelas que olham para o TM30, né, já estão nos oferecendo um produto com qualidade. Então, se você daqui para frente puder optar entre um fornecedor que apresenta só o IRC e um outro que apresenta também o TM30, né, escolha ir para esse fornecedor porque ele já está te dando um produto com melhor qualidade, tá bom? Espero ter contribuído com este conteúdo, tá? Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.